Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de Santa Clara de Assis, que foi, juntamente com São Francisco, uma das grandes fundadoras do franciscanismo, podemos dizer assim, esse movimento espiritual, começado por este grande santo. Santa Clara era mais jovem que São Francisco. Ela via o jovem Frei Francisco fazer as suas pregações, enquanto ainda era moça. Ela escutava aquele homem que havia renunciado tudo, falar a respeito da beleza de Cristo, de servir a Cristo, de se entregar a Cristo, de servir aos pobres, de se doar aos pobres e assim por diante. Ouvindo estas coisas todas, Santa Clara se encantava, via que de fato, nossa, olha, era uma coisa fantástica, né? E via com a vida de São Francisco a beleza daquilo. Via que de fato era um homem feliz naquilo que fazia. Um homem que havia deixado tudo, renunciado tudo para servir a Cristo e era feliz. Não encontrava felicidade no mesmo lugar onde as outras pessoas encontravam. Todo mundo procurava ser feliz, acumulando bens nesta vida. E ele justamente o contrário, se desprendendo dos bens desta vida, se tornou feliz. Então, naturalmente, ela foi desejando seguir os passos de São Francisco. E mais ou menos a mesma condição, a mesma história. Família muito abastada, muito rica. Ela era muito bonita, conhecida pelos cabelos, não é? Os cabelos dourados, cor de ouro, cacheados, bonitos, belos, de fazer inveja às pessoas. E ela se decide, não interessa as condições da minha família, não interessa a beleza, interessa Cristo Senhor. E diante da imagem de Santa Maria dos Anjos, lá na igreja da Porciúncula, em Assis, ela então se entrega a Cristo, faz um voto de virgindade perpétua. O próprio São Francisco corta os cabelos dela, é famosa essa história, ele corta os cabelos dela, quando ela volta para casa, já com um véu preto na cabeça e vestido com uma túnica amarrada com um símbolo, a sua família se escandaliza e, pensando que poderia fazer alguma coisa para tentar reverter, num sinal de mostrar que era irreversível, ela tira o véu e mostra a cabeça raspada para eles. E então eles entendem que de fato é algo irreversível. Mas não causa ainda assim contentamento, mesmo de sua mãe. A sua mãe, que ouviu de Deus o nome de Santa Clara, quando estava grávida, era uma mulher piedosa, foi rezar a Deus, pedindo que a entrada dessa criança no mundo fosse uma entrada tranquila, que fosse um bom parto. E Deus disse diretamente a ela: não tenha medo, você dará a luz ao mundo, uma luz que trará claridade ao mundo, e por isso a chamará de Clara. Mesmo esta mulher, que ouviu de Deus, que Deus tinha um propósito para ela, ainda assim foi contrária à vocação de sua filha. Ficavam todos, não é possível, e depois Santa Clara rezou muito pela conversão da família. A primeira a se converter foi uma irmã dela, a Inês. Aí pronto, a família queria matar a pobre coitada. Foi o tio, juntamente com vários soldados, para tentar arrancá-la do convento, juntamente com a pobrezinha da irmã, mas não foi suficiente. Aqueles milhares de homens não conseguiam mover uma pobre mulher, frágil e indefesa. Era como se ela estivesse fincada no chão. As pessoas tentavam puxar, mas o peso dela não era condizente com a estatura. Era impossível mover aquela mulher, porque era a vontade de Deus que ela permanecesse lá. Era a vontade de Deus que ela permanecesse ali. Depois de tentar essa violência, inclusive a irmã, a Inês, ficou muito machucada, muito ferida com a violência, a família resolveu aceitar a vocação de Clara, e depois de aceitar ainda mais uma irmã, a Beatriz, entrou no convento. A família toda passou a admirar a vocação de Clara, e depois do incentivo da família, várias e várias mulheres começaram a querer seguir os passos de Santa Clara. Mulheres casadas, mulheres solteiras. Os mosteiros começaram a se multiplicar,
Começaram a aumentar a quantidade de mosteiros, porque era grande o número de mulheres que procurava Santa Clara. E a gente poderia pensar, né? Ela que recebeu tantos privilégios, o próprio Papa foi visitá-la em leito de morte, ela recebeu de São Francisco o título de abadesa, ou seja, ela era a superiora daquela comunidade, foi instituída pelo próprio São Francisco como tal, só aceitou porque foi obrigada, né, por obediência a fazer isso, que ela teria alguns privilégios, algumas coisas a mais, né, alguma coisa diferente, mas não, pelo contrário, viveu uma austeridade completamente rigorosa. Ela, abadesa, era exemplo para suas filhas espirituais, era a primeira a cumprir as regras, cumprir a regra de forma perfeita. Elas faziam uma austeridade tal e qual dos franciscanos. A roupa dessas mulheres era feita de silício forjado através da crina de alguns animais, ou seja, é um tecido que pinicava, que incomodava propositalmente, justamente para mortificar. Elas andavam descalças, dormiam no chão e a única coisa que cobria era alguns ramos bem toscos, bem agressivos, né? O travesseiro era um duro pedaço de pau. Faziam jejum em todas as vigílias de todas as festas da igreja, passavam a pão e água todo o tempo da quaresma, e durante o advento, do dia 11 de novembro até o dia do Natal, 25 de dezembro, elas não comiam nas segundas, quartas e sextas-feiras, nenhum alimento, nada, e ainda se submetiam à disciplina, né? Se flagelavam, inclusive a pobre Santa Clara, pobre aqui não no sentido de coitada, mas pobre de desapego mesmo. Ela fazia todos esses meios, adotava todas essas práticas que todas as mulheres, todas as monjas faziam. E nós poderíamos pensar, bom, é uma vida de tristeza, né? Diante de tanto sofrimento, nossa, que vida dura, né? Que austeridade. Pelo contrário, ela nunca foi vista em melancolia ou tristeza, sempre com o rosto jovial, radiando de felicidade, sempre feliz, cheia de doçura, de serenidade, e só falava de coisas alegres. As pessoas que não imaginavam o que acontecia atrás das grades, nem passavam, nem tinham consideração, vendo pela expressão dela, pela feição dela, o tanto de sofrimento que ela se impunha para se configurar a Cristo. E é isso que nós precisamos aprender. Entender da mesma forma como ela entendeu vendo São Francisco, que, as pessoas do mundo tentam ser felizes, acumulando bens aqui, mas esse homem é feliz com uma felicidade diferente, uma felicidade verdadeira, se desapegando dos bens. Vou fazer o mesmo, se desapegar dos bens desta terra e entender que isso é que traz a felicidade para nós, é isso que nos fará ser felizes, não o contrário. Quanto mais riquezas, isso está em perfeita consonância com o Evangelho do domingo agora, quanto mais riquezas acumularmos nesta vida, menos felizes seremos. Quanto mais fugirmos dos sofrimentos, menos felizes seremos. Quanto mais fugirmos da cruz, menos felizes seremos. Todos que olham para a cruz e viram o rosto, são infelizes. Não sabem o que é ser feliz. Aí nós olhamos para exemplos como São Francisco e Santa Clara, nós entendemos que a felicidade está no desapego dos bens desta vida e no abraçar a cruz, no abraçar o sofrimento. Cada um de nós, de acordo com as suas circunstâncias e com a sua vocação. Mas é o caminho do cristão. Essa é a vocação do cristão, de todos nós. O Evangelho de hoje, Jesus diz aos discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Eles olharam para a cruz. Jesus disse: esse é o caminho, é a cruz. Mas após a cruz há felicidade, ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes, nos diz o evangelista. Enquanto não entendemos, sempre teremos essa mesma reação. Sempre ficaremos do mesmo jeito, tristes diante da cruz e diante do desapego. Mas quando nós entendemos, seremos verdadeiramente felizes. Seremos capazes de abrir mão de tudo, de sofrer qualquer coisa, passar por qualquer sofrimento,
porque estaremos felizes unidos a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.